Em nossas videoaulas, conhecemos as atribuições do agente comunitário de saúde e entendemos um pouco mais sobre o trabalho que você, futuro agente comunitário de saúde, irá desenvolver na sua comunidade, sempre com responsabilidade, compromisso, cooperação e sendo proativo com o apoio da equipe de saúde. Estudamos as leis mais importantes e algumas conquistas dos agentes comunitários de saúde. Aprendemos que o segredo para a união de uma equipe é o diálogo e a disposição de fazer o melhor em benefício de um terceiro elemento, aquele de quem cuidamos. A gente entende que conflitos existem para serem resolvidos, não para gerarem mais conflitos. Em nossas aulas, aprendemos também sobre os riscos quais poderá estar exposto quando exercer a profissão. Como exemplo, os riscos físicos, químicos, ergonômicos, biológicos e de acidentes. Entendemos sobre as vacinas indicadas para prevenir doenças e seu exemplo que a comunidade deve seguir. Vimos sobre o trabalho desenvolvido pelo agente comunitário em uma equipe de saúde pertencente à unidade básica de atenção à saúde, percebendo que ao estar inserido numa equipe de saúde da estratégia de saúde da família, apesar de ter atribuições similares às de uma unidade básica, as responsabilidades com a comunidade e com toda a equipe aumentam e, mais ainda, traz a satisfação de contribuir para a transformação e o crescimento de todos. Falamos também que as famílias são compostas de diferentes formas e possuem também diferentes percepções sobre o trabalho desenvolvido pela equipe de saúde e, especialmente, sobre o trabalho do agente comunitário de saúde. Pois bem, pessoal, após essa pequena revisão das videoaulas anteriores, vamos ao tema da videoaula de hoje. E hoje falaremos mais uma vez do trabalho em equipe, de como é importante uma equipe trabalhar em harmonia. Vamos também discutir sobre a maior crise dentro das instituições, a crise ética e moral. E esclareceremos sobre o que é ser um profissional ético no mundo de hoje. Também vamos trabalhar a questão da comunicação, onde você irá compreender que as pessoas têm muitas formas de se comunicarem, além daquela que usualmente estamos acostumados a falar, que, como eu disse, é a fala. Inicialmente, iremos perceber as inúmeras possibilidades de crescimento de uma equipe que trabalha sintonizada e com um objetivo comum bem definido, o bem-estar e o exercício do cuidado às pessoas. Mas antes, vamos relembrar aquelas dicas da videoaula passada para que vocês tenham para que vocês possam ter um bom ambiente de trabalho. A primeira dica é: aprenda a administrar os conflitos. Você deve saber lidar com os conflitos do dia a dia no serviço e desenvolver a habilidade de esclarecer os fatos e conciliar as necessidades para driblar os momentos de tensão. Desse modo, você consegue conquistar a confiança e a afeição da equipe. A segunda dica é: melhore a sua comunicação. Valorizar a comunicação entre você e a equipe é a chave para um bom trabalho em equipe. Saber escutar e falar na hora certa é uma habilidade importante para que o ambiente se torne agradável e produtivo. Você deve estar sempre disposto a ajudar e a resolver os problemas. Afinal, em um grupo, os resultados são atribuídos a todos. A quarta dica é buscar inovar sempre. Isso ajuda no crescimento de todos e dos profissionais à sua volta. Propor maneiras de realizar tarefas e de otimizar o tempo no trabalho é uma forma de estimular a criatividade dos colegas e de contribuir para a ampliação da produtividade. Como quinta dica, você deve agir com confiança e ser confiável. Quando você demonstra que acredita no seu trabalho e na capacidade de seus colegas, e que tem certeza da competência do grupo como um todo, você se torna uma pessoa que inspira confiança. Gerar esse sentimento é ganhar um espaço maior na equipe. Você passará a ser um exemplo, conquistará o comprometimento dos profissionais e saberá quando e como contar com cada colaborador. A sexta e última dica é a de respeitar a autonomia de cada profissional ao seu redor. Esse é o grande segredo para conquistar profissionais mais produtivos e motivados, pois profissionais com liberdade sobre suas demandas e prazos se sentem mais confortáveis e produzem melhores resultados.
A autonomia no ambiente organizacional dá ao profissional a confiança necessária para executar suas atividades com excelência e gerar maior responsabilidade e comprometimento. Aqui, pessoal, vamos apenas relembrar então essas dicas das quais foram ditas agora. Então é importante que você aprenda a administrar os conflitos do seu dia a dia, que você melhore a sua comunicação, que você saiba dialogar com toda a sua equipe, que você seja uma pessoa proativa, que você seja uma pessoa ativa, que busque soluções, que busque resolver situações que possam acontecer ao longo do trabalho. Busque inovar sempre. Haja com confiança e seja confiável. E respeite a autonomia de cada profissional. Quando trabalhamos junto a outras pessoas, não basta simplesmente estarmos ao lado fisicamente. Precisamos estar sintonizadas e termos desenvolvido afinidades. Porém, nem sempre vamos trabalhar com pessoas pelas quais temos empatia e afinidade. E o segredo do sucesso da interação perfeita é o desenvolvimento da cooperação entre os profissionais com visões diferentes e complementares. Assim, as metas serão alcançadas mais rapidamente e de forma mais coerente, ampliando a qualidade do produto final. Pois o desenvolvimento do trabalho em equipe permite que as inovações sejam compreendidas de forma rápida, diminuindo a resistência e aumentando a resiliência, o que é extremamente benéfico para toda a equipe. O principal fator motivador do trabalho em equipe na área da saúde é a integralidade proposta pelo SUS nas suas diretrizes, opondo-se ao modelo biomédico, que é o do trabalho desenvolvido de forma individualizada. Para desenvolver o trabalho dentro dessa filosofia, é necessário que os trabalhadores encontrem formas de organização alternativas, fugindo da forma tradicional de atuação isolada e individualista que realiza ações que não se comunicam nem se integram. Hoje em dia, existem diversos métodos propostos para ajudar as equipes a alcançar a desejada integração. De qualquer forma, nenhum método será eficaz se a equipe não estiver disposta a dialogar, desfazer seus preconceitos e negociar suas diferenças. Nunca esquecendo de que, se trabalhamos na área da saúde, é porque nos importamos com o outro e desejamos cooperar com ele através da produção do cuidado. Trabalhar em equipe é saber ser parte de um todo. Ter a capacidade de trabalhar bem em equipe mostra humildade, tolerância, inteligência emocional e companheirismo. Ninguém é nada sozinho, e se queremos fazer algo grande e importante e que nos traga orgulho, precisamos fazer em equipe. Alcançar o sucesso com esforço coletivo é muito mais prazeroso quando estamos em um trabalho em equipe. Ficamos mais motivados e comprometidos. Afinal, uns dependem dos outros e todos são responsáveis pelas falhas e pelo sucesso. Por isso, o trabalho em equipe deixa todos mais fortes. O trabalho em equipe é a união e amizade em prol de um bem, de um objetivo comum. Por isso, é muito mais nobre do que uma batalha individual. Atualmente, uma das principais características procuradas no mercado de trabalho é saber trabalhar em equipe. Essa capacidade é bastante benéfica para o ambiente corporativo, pois permite que as tarefas sejam cumpridas com mais rapidez e eficiência, além de estimular o aprimoramento das habilidades de cada profissional. Além disso, a interação da equipe agrega valor ao serviço e gera confiança entre todos, o que proporciona um ambiente empresarial mais saudável, positivo e produtivo. Assim, os membros do grupo se sentem motivados e preparados para assumir desafios que ajudem a organização a crescer. Para destacar-se na carreira, é fundamental desenvolver habilidades essenciais para o trabalho em equipe. Afinal, um profissional capaz de gerir e motivar os colegas, buscando sempre os melhores resultados e o desenvolvimento do grupo, tem mais chances de ocupar uma posição de liderança dentro do empreendimento. Aqui, pessoal, vamos agora continuar falando sobre a equipe, sobre o trabalho em equipe. E o que significa equipe?
Uma equipe se forma quando dois ou mais indivíduos interdependentes e em interação se juntam visando a obtenção de um determinado objetivo. O que quer dizer? Pessoas com funções e trabalhos diferentes se agrupam, se formam equipe para atender um bem comum, que no caso aqui, como exemplo, seria um ACS, o médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, todos em prol da comunidade. A equipe representa o todo, o total dos membros. Para se chegar ao objetivo da equipe como um todo, há necessidade de se enxergar suas partes, ou seja, cada membro e o seu papel, ou seja, cada profissional trabalhando em sua área, sem interferir na área do outro colega de trabalho. Aqui, pessoal, vou passar para vocês algumas dicas para trabalhar em equipe. A primeira dica é: seja paciente. Não é fácil conciliar opiniões diversas. Exponha seus pontos de vista e ouça a opinião dos outros, mesmo não estando de acordo. Uma segunda dica: saiba reconhecer quando a ideia do outro é melhor que a sua. Afinal, mais importante que o orgulho é o objetivo que o grupo pretende alcançar, ou seja, você não tem um pensamento individualizado, você pensa em prol do grupo e da comunidade. Não critique os colegas, não deixe que os conflitos entre vocês interfiram no trabalho em equipe. Critique as ideias, nunca as pessoas. Essa terceira dica vai estar relacionada ao que a gente vai falar mais na frente, que aí está em relação à ética no trabalho. A quarta dica é: saiba dividir as tarefas, compartilhe as responsabilidades e as informações. Quinta dica: trabalhe, não deixe o outro sobrecarregado, faça a sua parte. Se todo mundo fizer a sua parte, ninguém vai ter uma sobrecarga de trabalho, ninguém vai chegar a um cansaço em relação ao que foi trabalhado. Sexta dica é: seja participativo e solidário. Ajude seu colega sempre que necessário. Assim, não se sentirá culpado quando precisar de ajuda. Um colega, algum companheiro de trabalho precisa de sua ajuda, você vai e colabora. Em uma situação futura, você pode precisar da colaboração desse mesmo colega que você ajudou. Dialogue. Sempre que estiver com um problema ou insatisfação, para que seja possível alcançar uma solução. Planeje para verificar se as metas traçadas pelo grupo estão sendo atingidas. Evite cair no pensamento do grupo. É importante ouvir ideias externas. Aproveite o trabalho em equipe, pois essa é a oportunidade de conviver com seus colegas e aprender com eles. Diariamente vocês vão estar vivenciando situações e com essas situações vão estar aprendendo, conhecendo situações novas e estarem aprendendo no dia a dia. Muito bem, pessoal, vamos agora falar sobre a importância da ética profissional para aqueles que trabalham na área da saúde. Discutiremos sobre a maior crise dentro das instituições, inclusive as públicas, que é a crise ética e moral, e esclareceremos sobre o que é ser um profissional ético no mundo de hoje. Conversar sobre ética e bioética para muitos pode ser algo muito difícil e cansativo, mas precisamos falar sobre isso cada vez mais, para que os profissionais de saúde e a sociedade estejam cada dia mais conscientes e participativos em sua necessária evolução. Quando estamos analisando uma situação e passamos a fazer correlações com outras situações, acontecimentos ou fenômenos, estamos ampliando nossa visão e nosso entendimento para evoluir no conhecimento e realizar um julgamento. O conhecimento progride quando realizamos essas análises, independente de qual seja o tema analisado. Quando pensamos, refletimos e analisamos, acontece um processo intelectual ordenado, para que seja inferida a ordem dos fatos. Portanto, devemos conhecer as coisas e descrevê-las e aprender racionalmente as relações que interligam os fenômenos. Pensamos na forma do que é e na forma que deveria ser, tendo como resultado um juízo elaborado. Podemos dizer que quando essa elaboração é comandada pela ciência,
são juízos relacionados com a realidade. E quando os juízos são elaborados pela moral, são juízos dependentes da normatividade, ou seja, do que é normal para a sociedade hoje. A partir do nosso entendimento do que é juízo e do que é moral, delimitamos nossas condutas. Seguindo essa linha de pensamento, nossas condutas irão dizer o quanto ético você é, se tem um senso desenvolvido ou não e quanto é relacionado a esse assunto. É importante entendermos que uma pessoa não nasce ética. Sua estruturação ética vai ocorrendo juntamente com o seu desenvolvimento, para percebermos que toda pessoa pode aprender a ser ética, bastando apenas que seu amadurecimento ético aconteça. Mas como acontece esse amadurecimento? Certamente você, como um exemplar profissional de saúde que irá atuar junto à sua comunidade, gostará de colaborar para que isso aconteça. Fique sabendo que quando as pessoas passam a pensar criticamente, entender o que é certo e o que é errado, tendo consciência dos seus deveres e dos seus direitos, refletindo e analisando sobre seus atos e atitudes, está acontecendo um amadurecimento ético. Este desenvolvimento terá como resultado final mais educação, mais segurança, menor índice de criminalidade, sistema de saúde ideal, cultura, autoconhecimento e muitos outros benefícios consequentes. Quando a comunidade ultrapassa a barreira do descaso e do individualismo e passa a ser reconhecida realmente como comunidade, ganha uma força e um poder impensável, o que jamais aconteceria se não existisse a união, ou se cada um pensasse apenas em si mesmo. Isso é o resultado da educação para a cidadania. Sendo assim, logo após a reflexão e interiorização de conceitos, ou seja, depois de pensar e entender o assunto, ocorre o amadurecimento ético esperado. Aqui, pessoal, não estaremos buscando a perfeição do agir, mas sim que esse agir ocorra da melhor forma possível. Então, antes de sairmos por aí tentando mostrar aos outros como devem agir, nós é que precisamos rever nossas ações e pensamentos e sermos o exemplo vivo daquilo que pregamos. Temos de ser éticos na vida pessoal para demonstrarmos isso em nossa vida profissional e convencermos as pessoas com nossas ações de que este é o caminho certo. A ética profissional de um agente comunitário de saúde está intimamente ligada à ética da saúde, que se ocupa das questões que têm a ver com a manutenção da vida dos seres humanos, enraizando-se profundamente nos direitos humanos, juntamente com a autonomia, liberdade, respeito, justiça e equidade. O ACS, que possui ética profissional adequada, age justamente dentro desses princípios dos direitos humanos, colaborando com sua equipe de saúde e ajudando a politizar a comunidade a qual pertence. Para resumirmos, podemos mencionar alguns conselhos. São esses conselhos: ser honesto em qualquer situação que vivenciar, nunca fazer algo que você não possa assumir em público, ser humilde, tolerante e flexível. Muitas ideias aparentemente absurdas podem ser a solução para um problema, e para descobrir isso é preciso trabalhar em equipe, ouvindo as pessoas e avaliando a situação sem julgamentos precipitados ou baseados em suposições. Agir de acordo com seus princípios e assumir suas decisões, mesmo que isso implique em se opor à maioria. Ser ético, muitas vezes, significa perder dinheiro, status e benefícios. Dê o crédito a quem merece. Nem sonhe em aceitar elogios pelo trabalho de outra pessoa, ou você poderá ter fama de mau caráter. A pontualidade vale ouro, pois atrasos geram desconfianças e você poderá perder ótimas oportunidades em sua vida. Respeite a privacidade dos outros. Não critique as pessoas em suas costas. Se tiver problemas com alguém, resolva-os pessoalmente com essa pessoa. Faça o que disse e prometeu, porque quebrar promessas é imperdoável. Ser ético é ser responsável por suas atitudes, sempre voltadas para os valores morais. Ser ético é agir, proceder bem sem prejudicar os outros e ser honesto em qualquer situação.
é ter coragem para assumir seus erros e decisões, ser tolerante e flexível, ser humilde. Sabemos que é difícil ser ético em nossos dias. Há muitas situações que nos fazem recuar, outras nos fazem calar para não sofrer represálias. A ética não deve ser apenas uma palavra em nosso vocabulário. Ela deve ser mais do que isso. Deve ser o reflexo de nossas ações, o expressar do nosso comportamento. Desta forma, a ética será uma marca registrada de cada indivíduo imprimir na sociedade valores e princípios mais adequados ao bem-estar do homem em sociedades. A melhor maneira de termos um futuro ético é nos prepararmos agora. É necessário coragem para colocar a ética em primeiro lugar no dia a dia da empresa. Nos diversos níveis surgem inúmeros dilemas e questões éticas com diferentes graus de complexidade. Dessa forma, é preciso refletir sobre a presença de padrões éticos, a existência de diretrizes, o estímulo à comunicação aberta e transparente e a prática do debate periódico dos problemas éticos. Tudo isso são fatores que levam a organização a solucionar os dilemas e questões com maior segurança e competência. Uma pessoa ética no trabalho é uma pessoa que preza pelo seu caráter, tem princípios e os coloca acima de tudo. É uma pessoa prestativa, tem responsabilidades em prestar seu serviço, respeita desde os superiores até mesmo a pessoal encarregado da limpeza. Para este profissional estar em cima, mas não sendo por seus esforços, não é evoluir, e sim regredir. Sempre vimos em jornais e revistas a palavra ética profissional, mas quem realmente tem ética no trabalho, sem dúvida, são aqueles que veem as pessoas com um problema, quase se prejudicando, vão em busca de uma solução para ajudar o seu colega. Sempre procura o bem geral e sempre evita problemas com os colegas, como fofocas e o diz-me-diz. Uma pessoa ética responde com seu caráter. Ela pode agir de várias formas, se adequando às regras de convivência social e profissional. Um exemplo é quando o colega de trabalho faz um trabalho correto e você elogia. Reconhecer que está bem feito e ter empatia pelo outro, entendendo que o sucesso do ambiente de trabalho depende do comprometimento de todos. Aquele que é ético jamais terá pensamento egoísta, achando que quando o mais próximo errar, ele terá vantagem sobre o fracasso do mesmo. Ser ético é ser humano e enxergar profundamente a qualidade do outro e ajudando a melhorar seus defeitos. Nós nos formamos na intenção dos outros. Sem o outro, não poderíamos desenvolver nossos conhecimentos, modo de agir, nem nossa consciência. Assim é na relação com o outro que podemos exercer a liberdade. Por esse motivo, podemos concluir que reconhecer o outro como humano livre e tratá-lo de tal maneira, fortalecendo sua liberdade, não é uma atitude absoluta e pura. Não é uma ação que beneficia apenas o outro como humano e cria condições para que o outro, fortalecido na sua condição de humano, possa reconhecer e fortalecer a nossa própria condição humana, a nossa liberdade. Ser ético é a forma de conduta para com o próximo. É como você age ou trata as pessoas buscando a melhor forma de lidar com elas em diversas situações de forma correta, respeitando sempre a vontade e o espaço do próximo, sem distinção de cor, classe, valorizando o convívio social, para que convivamos de forma harmônica. É se colocar no lugar do outro para que se veja na situação e saber que seria bom se as pessoas fossem éticas e justas conosco. Por isso, ser ético, seja onde for, as consequências sempre serão boas, porque não devemos fazer para o outro o que não queremos para nós. Não podemos mais aceitar que no Brasil tudo seja mais ou menos do jeito que der. Conforme a história nos mostra, a educação foi dirigida dessa forma mais ou menos. A saúde, a política, a cultura, a honestidade, a cidadania, a democracia. Temos potencial e milhões de pessoas dispostas a melhorar. Agora precisamos direcionar melhor nossos esforços para chegarmos a um resultado efetivo mais rápido. Muito bem, pessoal. Esse é um vídeo que estará postado em nossa sala. E eu
quero que vocês assistam relacionado à ética profissional. Muito bem, pessoal. Dando continuidade à nossa aula, vamos agora falar sobre a importância de orientar as pessoas atendidas pelo serviço de saúde. Vamos falar sobre a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Vamos trabalhar a questão da comunicação nessa aula para que você compreenda que as pessoas têm muitas formas de se comunicarem além daquela que utilizamos no nosso dia a dia, que é a fala. Trabalhar é um ato que atribui dignidade e realização para as pessoas. Só conseguiremos transformar o mundo ao nosso redor com o trabalho, seja ele remunerado ou voluntário. Não existe melhor exemplo para uma criança do que os pais trabalhando e evoluindo, amadurecendo e conquistando os frutos de seu trabalho. Existem trabalhos que necessitam de mais energia física, outros de maior esforço mental. Porém, todos são dignos. E o trabalho executado pelo agente comunitário de saúde é um dos trabalhos que mais engrandece a alma e proporciona satisfação pessoal. Para ser, estar e sentir-se um agente comunitário, é necessário integrar-se à equipe de saúde e à comunidade. Ao mesmo tempo, você será fundamental para o desenvolvimento da saúde da comunidade e vai se sentir muito bem fazendo o que faz. Vamos analisar uma equipe de saúde imaginária. Se você, como ACS, trabalhar numa unidade básica com 2 enfermeiros, 14 auxiliares de enfermagem, 6 médicos, 12 agentes comunitários, 4 cirurgiões dentistas e 6 auxiliares de saúde bucal, teremos 44 pessoas empenhadas em atender uma comunidade. São 44 seres humanos com possibilidades múltiplas de estarem felizes, tristes, com dor de cabeça, estressadas, realizadas, mal-humoradas, interessadas e preocupadas e por aí vai. Se você tem 10 visitas programadas, provavelmente entrará em contato com mais de 40 pessoas em média. Durante esse dia, o que somaria 84 pessoas diferentes, sem contar as pessoas que fazem parte do seu ciclo mais íntimo, como cônjuge, filhos, pais, irmãos e outros exemplos. Em média, você entrará em contato com 90 pessoas ao dia. Trabalhar com pessoas é uma tarefa que exige habilidade de comunicação, boa vontade e muita disposição para aprender a ouvir. Quando falamos, estamos fazendo uso da comunicação verbal e também quando escrevemos. O sucesso ou insucesso da nossa comunicação depende principalmente da clareza com que as informações são repassadas. Algumas vezes falamos uma coisa e a outra pessoa entende ou outra completamente diferente, podendo até se ofender, dependendo do que ela entendeu. O sentido e o objetivo da comunicação necessitam de lógica na escrita e na fala para que sejamos compreendidos. A linguagem não verbal é estabelecida de acordo com nossos gestos, posturas, forma como sentamos, se estamos tensos ou somos naturais em nossas expressões, ou seja, nossa postura corporal. É ela a responsável por aquilo que chamamos de primeira impressão. Imaginem se 2 homens batem na sua porta e o primeiro está descabelado, com a camisa metade para fora, metade para dentro e com cara de quem está de mal com a vida. O segundo está com a camisa simples e alinhada e ao te ver abre um sorriso e te deseja um bom dia. Aí eu te pergunto, qual dos dois você terá mais desejo em atender? Ninguém gosta de falar com pessoas que se apresentam de qualquer forma ou que não possuem nenhuma vontade de desenvolver empatia pelos outros. Outras formas de comunicação não verbal podem se dar por meio de simbologia ou signos visuais, como sinais, logotipos, placas, figuras, gestos, cores. E neste caso, o entendimento de cada pessoa é que fornece significado e atenção a elas. A linguagem também pode acontecer da forma verbal e não verbal ao mesmo tempo, como podemos ver, por exemplo, na televisão, em filmes legendados, nas histórias de desenhos, em quadrinhos, anúncios publicitários e nas charges de jornais e revistas. Devemos sempre lembrar que nunca deixamos de nos comunicar,
mesmo quando não queremos nos comunicar sem falar, sem querer expressarmos esse desejo de alguma forma não verbal. No cotidiano, sem percebermos, usamos frequentemente a linguagem verbal. Quando por algum motivo em especial não utilizamos, então poderemos usar a linguagem não verbal. Relembrando o conceito, a linguagem verbal é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. Linguagem não verbal é o uso de imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, o tom de voz, postura corporal, pintura, a música, a mímica, escultura e gestos como meio de comunicação. A linguagem não verbal pode ser até percebida nos animais. Como exemplo, como um cachorro balança a cauda, ele quer dizer que está feliz, ou coloca a cauda entre as pernas, que ele está com medo. Dentro do contexto, temos a simbologia, que é uma forma de comunicação não verbal. E são exemplos: a sinalização de trânsito, semáforos, bandeiras, uso de cores para chamar a atenção ou exprimir uma mensagem. É muito interessante observar que para manter uma comunicação não é preciso usar fala e sim utilizar uma linguagem, seja verbal ou não verbal. A linguagem mista é o uso simultâneo da linguagem verbal e da linguagem não verbal, usando palavras escritas e figuras ao mesmo tempo. Então, pessoal, a gente, buscamos a definição do que é linguagem. Linguagem é o uso da língua como forma de expressão e comunicação entre as pessoas. A linguagem não é somente um conjunto de palavras faladas ou escritas, mas também de gestos e imagens. Não nos comunicamos apenas pela fala ou pela escrita. A linguagem pode ser não verbal. Ao contrário da verbal, não se utiliza do vocabulário das palavras para se comunicar. O objetivo, nesse caso, não é dispor verbalmente o que se quer dizer ou o que se está pensando, mas se utilizar de outros meios comunicativos como placas, figuras, gestos, objetos e cores. Ou seja, os signos, os gestos visuais. Aqui a gente tem exemplos de linguagem não verbal, com a placa de trânsito, placa em portas de banheiro, placas de silêncio em determinados ambientes. Você encontrarão esses tipos de símbolos. E aqui nós temos o exemplo da linguagem verbal, que está representando um grupo de amigos discutindo algum assunto. Esse vídeo, pessoal, estará postado na nossa sala. Peço que vocês assistam ele. Explicando mais sobre a linguagem verbal e sobre a linguagem não verbal. Chegamos então ao final de nossa aula e hoje nós aprendemos que o segredo para a união de uma equipe é o diálogo e a disposição de fazer o melhor em benefício de um terceiro elemento, aquele de quem cuidamos. Entendemos que conflitos existem para serem resolvidos, não para gerarem mais conflitos. Aprendemos também que ser ético é a forma de conduta para com o próximo, é como você age ou trata as pessoas buscando a melhor forma de lidar com elas em diversas situações de forma correta, respeitando sempre a vontade e o espaço do próximo, sem distinção de cor e classe, valorizando o convívio social para que convivamos de forma harmônica. Ser ético é se colocar no lugar do outro para que se veja na situação e saber que seria bom se as pessoas fossem éticas e justas com você. Por isso, ser ético, seja onde for, as consequências sempre serão boas, porque não devemos fazer para o outro o que não queremos para nós. Aprendemos que a linguagem verbal é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação, e a linguagem não verbal é o uso das imagens, figuras, desenhos, do tom de voz, da pintura, da dança, da mímica, da música e dos gestos. A linguagem não verbal pode ser até percebida nos animais, como foi dado o exemplo do cachorro balançar o rabo, se sentir feliz, e quando ele coloca o rabo entre as pernas, demonstrar medo.
Dentro do contexto, temos a simbologia, que é uma forma de comunicação não verbal. E são os exemplos que foi mostrado para vocês. Sinalização de trânsito, semáforo, os logotipos e bandeiras. É muito interessante observar que para manter uma comunicação não é preciso usar a fala e sim utilizar uma linguagem, sejam ela verbal ou não verbal. E aprendemos também que a linguagem mista é o uso simultâneo da linguagem verbal e da linguagem não verbal, usando palavras escritas e figuras ao mesmo tempo. Vamos agora ao tema do nosso fórum de discussão. Nesse nosso fórum de discussão é o seguinte: quando você estiver na sua unidade de saúde e precisar e presenciar uma conversa entre funcionários no meio do corredor sobre particularidades de um usuário que deveriam ser sigilosas, o que você acha que deveria fazer? E o que você faria? E se fosse você o assunto da conversa, como você agiria? Lembrando que esse fórum de discussão está relacionado ao ponto da aula de hoje sobre ética no trabalho, ética profissional. Então eu quero que vocês imaginem essa situação e no fórum participem, deixem os seus comentários. Muito bem, pessoal, chegamos então ao final de mais uma videoaula. Lembro a vocês da participação no fórum de discussão. Desejo a todos um bom estudo. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau.